Ministério da Xuxa liberte. Fumar faz mal para... Fumar pra quê? Pra que fumar? Fumo pra que fumar? Fumar pra quê? Cigarro, aquele preparado de tabaco, enrolado em papel, muitas vezes com filtro, que faz uma fumaceira, escurece os dentes e acaba com seu pulmão. Se a gente pensar em priorizar que cada um tem autonomia sobre o próprio corpo, pode fumar. Só, por favor, fuma longe de mim. De mim também. E se o Estado terá que cuidar de quem fuma após algumas décadas, para garantir isso, é justo que o cigarro seja submetido a altas taxações aqui no Brasil e em outros países do mundo. Só que, de uns tempos para cá, muita gente tem substituído o cigarro tradicional pelos cigarros eletrônicos, ou vapes. Mas será que eles são mais seguros? Menos tóxicos? Mais potentes? Escuta, ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E neste episódio, a gente vai falar dos cigarros eletrônicos. Os cigarros eletrônicos são definidos pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos como qualquer equipamento que, através de um mecanismo de aquecimento, é capaz de gerar um aerossol a partir de um líquido, que pode então ser inalado. Esses líquidos frequentemente contêm glicerina e propileno-glicol, além de flavorizantes, aromas e a nicotina, que gera os efeitos que as pessoas buscam no cigarro comum, ou seja, leve excitação e redução de ansiedade, mas com alto risco de dependência. Segundo a polícia, a mercadoria seria entregue em Porto União, Santa Catarina. Para a imprensa, o acusado afirmou que todo o cigarro era para consumo próprio. Já compra uma vez só, né, para não estar indo uma vez, porque eu vou consumir para acabar aí, ó. Já acaba com a vida de uma vez. É pro consumo, ó. Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito muito. Os cigarros eletrônicos surgiram lá no começo dos anos 2000 e tomaram o mundo dos fãs de nicotina de assalto. Em 2012, já eram 14,8 milhões de usuários mundialmente. Esse número saltou para 40 milhões em 2018 e estima-se que nesse ano de 2023 chegarão perto dos 60 milhões. Eles surgiram no mercado, primeiro, como uma possível alternativa ao cigarro, para ajudar as pessoas a pararem de fumar, assim como os adesivos ou goma de mascar de nicotina. Mas acabaram sendo adotados pelas pessoas que queriam a nicotina sem os problemas sociais associados ao cigarro, fumaça, cheiro, preço. Mas será que eles funcionam mesmo para esse fim? Há evidências moderadas de que, com acompanhamento médico, o uso de cigarros eletrônicos com cartuchos de nicotina para fumantes de cigarros comuns pode ajudar na cessação do vício. Sem nicotina, esse efeito não é observado. Mas há também um efeito contrário preocupante. Para não fumantes que comecem a usar os cigarros eletrônicos, há um risco aumentado de eventual uso e dependência de cigarros comuns. Ou seja, quem fuma cigarro normal pode se beneficiar, com a recomendação médica, de uso de cigarros eletrônicos. Quem não fuma corre risco de fumar ambos no futuro. Que merda, hein? E quanto à composição da fumaça e os níveis de nicotina? Bom, o tabaco natural, por ser uma planta, pode até ter uma variação de composição entre uma variedade e outra, com um pouco mais de nicotina aqui, uma variedade com um pouco menos ali, mas de forma geral, a composição é bem similar. Já nos cartuchos de cigarros eletrônicos, cada fabricante tem sua própria receita. E lá vão conservantes, doses extras de nicotina, um flavorizante aqui, sem contar o próprio mecanismo de aquecimento, que pode liberar alguns metais que não fazem muito bem à saúde. Essa composição variável faz o efeito do cigarro eletrônico ser mais difícil de generalizar, sem conhecer qual o fabricante. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Ainda assim, no geral, as concentrações de substâncias nocivas e cancerígenas no cigarro eletrônico são menores do que no tabaco tradicional. Vejam só essa comparação. Cada cigarro convencional tem cerca de 1 miligrama de nicotina. Cada tragada de um cigarro eletrônico tem cerca de 30 microgramas. Ou seja,
Precisamos de um pouco mais de 30 tragadas em um cigarro eletrônico para ter a concentração de nicotina de um cigarro. Para outras substâncias nocivas, como formol, acetaldeído, acroleína, etc., as doses em um cigarro eletrônico são de 10 a 50 vezes menores do que no tabaco tradicional. Em compensação, as doses de níquel e chumbo, advindos do mecanismo de aerosolização do líquido, são maiores, já que essas substâncias não costumam aparecer nos cigarros de tabaco. Amiga, não tem como te defender! A presença de nicotina, metais e material particulado não nos permite dizer, portanto, que os cigarros eletrônicos são seguros, já que podem causar câncer e problemas cardiovasculares e respiratórios. E mesmo se removermos a nicotina, os riscos pulmonares de inalação do aerossol permanecem. Então, nada de usar vaping para vitaminas como andaram falando essa semana nas redes sociais. Até porque não faz sentido nenhum você inalar vitaminas. Se alimentar adequadamente, fazer o uso de suplemento vitamínico quando necessário, por via oral, é a forma segura e recomendada de ficar com as vitaminas em dia. E tem outra situação que nos deixa preocupados sobre os riscos do cigarro eletrônico. Como sabemos, os casos de câncer em fumantes de cigarros comuns demoram anos, até décadas para aparecer. Mas como temos um número pequeno de pessoas que já usam cigarros eletrônicos por esse período, fica difícil avaliarmos esse tipo de resultado nocivo à saúde nesses usuários. É bastante provável que daqui a algumas décadas, casos de doenças associadas ao uso continuado desses aparelhos se tornem mais comuns e a conexão entre o uso e o risco fique ainda mais clara. Mesmo assim, as evidências nos mostram alguns caminhos já perceptíveis de como os cigarros eletrônicos estão impactando a saúde dos usuários. Um estudo em Hong Kong, com 45 mil adolescentes, indicou que usar cigarro eletrônico praticamente dobra o risco de desenvolver tosse crônica ou muco excessivo. Um outro, com estudantes da Califórnia, apontou o risco dobrado também de sintomas de bronquite crônica. Ou seja, usar cigarros eletrônicos maltrata o seu pulmão. E não pensem que os riscos são só esses. Em 2019, 7 pessoas morreram após consumirem cigarros eletrônicos. E outras 53 foram parar em salas de emergência com problemas gastrointestinais e respiratórios. Esses pacientes tinham baixos níveis de oxigênio no sangue, aumento de neutrófilos, que são um tipo de célula de defesa, e alterações em marcadores bioquímicos, como as transaminases. Suspeita-se que os casos tenham se dado por conta do uso de propileno glicol, de adulterantes como vitamina E, ou até da adição de compostos psicoativos como THC. Esse é o boldo bom. No caso, esse é o boldo ruim. Como o mercado não é muito bem regulado, o risco de usar algo sem saber exatamente a composição é grande. Essa exposição ao cigarro eletrônico causando risco à saúde já tem até nome: EVALI, do inglês E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury, ou danos aos pulmões associados ao uso de cigarros eletrônicos. Ou seja, a ciência já tem um consenso de que sim, esses produtos podem provocar danos aos pulmões. Gente, o cigarro eletrônico pode fazer mal. Pra caralho! Por conta desses riscos e da falta de estudos toxicológicos mais adequados que possam permitir aos fabricantes garantir a segurança, ou pelo menos compreender a fundo os riscos, a Anvisa proibiu a comercialização, importação e propaganda de cigarros eletrônicos por meio da Resolução 46, de 28 de agosto de 2009. E recentemente, em julho de 2022, a Anvisa revisitou o assunto. E não só manteve a proibição, como indicou a necessidade de se manter a proibição da propaganda e a urgência de medidas para coibir o comércio irregular. Ou seja, não existe cigarro do bem, portanto não se coloque em risco. Se você já fuma, converse com seu médico para encontrar a melhor maneira para diminuir o consumo ou parar. E se você não fuma, o cigarro eletrônico não é uma maneira segura de fumar. É, na melhor das hipóteses, uma maneira com riscos diferentes do tabaco tradicional. Continue se informando e escutando a ciência. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ei, ouvinte,
Não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.